aqui, nas 7 Colinas, 101.7 FM. Deu B.O. com Juliano Carlos e David Oliveira. Muito bem, agora são 6h mais 37. A gente recebe hoje, quinta-feira, a participação da doutora Alessandra Salum, que fala um pouco mais a respeito de problemas relativos à psicologia. Ela que é psicóloga, responsável inclusive pela clínica Psicociente, né? Pelo consultório de psicologia Psicociente. E ela destaca aqui, através da participação da nossa ouvinte, a Carla, do Conjunto Volta Grande, que deixou aqui claro, inclusive, que poderia salientar em seu nome. Ela falou que passou por diversos problemas de assédio no serviço, vários tipos de assédio, inclusive, tanto por parte da empregadora, quanto também por parte do marido dela, que nem era o empregador, mas que dava, né, uma série de comandos ali, assediando ela de alguma forma, não só de uma situação, mas de outras mais. Bom, entendedores já entenderam, e não vou me estender mais nessa situação, até para não expô-la tanto, né, dessa forma, expor ela tanto dessa forma. Tá aqui, ó, a participação dela traz o seguinte, falou: David, gostaria de participar deste projeto que vocês do DBO trouxe para a rádio com a doutora psicóloga. É muito importante que a gente possa falar dos nossos problemas. Muitas vezes vai ter pessoas que não vão poder se abrir, mas o que é aquela coisa? Sim, eu não tenho vergonha, até porque já superei, já fiz tratamento e já passei por esse caso, e hoje tenho como exemplo para falar para as pessoas. Gostaria que perguntasse para a doutora a situação de assédio no trabalho que pode desencadear, porém eu tive uma depressão muito forte, severa, que só foi diagnosticada depois que os meus familiares perceberam que eu já não tinha vontade de fazer certas coisas, e aí por conta disso que me marcaram para ir numa sessão. Eu até falei que não estava doida, mas não é esse o fato. Depois que você vai, que você aprende certas coisas, você nota ela põe aqui nota, mas você tem essa responsabilidade, né? Com relação a isso. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a participação da doutora Alessandra, quero agradecer mais uma vez, muito bom dia. E ela que até não iria participar hoje, mas fez força maior e ainda assim está aqui conosco. A situação de assédio, o que pode desencadear, doutora? E também depressão severa. Como saber se a gente tem um determinado grau de depressão, essa situação toda? Bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Juliano. E bom dia a todos os ouvintes que estão aqui conosco acompanhando o programa hoje. Eu gostaria de mandar um olá especial para Carla, do Volta Grande, que fez essa pergunta tão importante e que vai nos dar a oportunidade de falar sobre um tema tão delicado e que muitas vezes não é falado, justamente por conta do medo que as pessoas têm, né? Pesquisas mostram que 52% da população brasileira trabalhadora já passou por algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. E dessas pessoas, né, desses 52%, mais de 80% não fez qualquer tipo de denúncia por medo de perder o emprego. E isso é uma estatística muito preocupante, porque mostra para nós que não existe conscientização por parte das empresas para tentar coibir esse tipo de comportamento indesejável, né? E não existe conscientização também por parte da população em relação aos seus direitos, né? E que eles estão amparados pela lei de alguma maneira e que existem providências que podem ser tomadas nesse sentido, evitando de acarretar justamente o que a Carla traz na pergunta dela, né? A segunda etapa da pergunta, que seria sobre as consequências vivenciadas por alguém que passou por assédio no trabalho. E aí a gente, iniciando essa resposta, precisa clarear, né? O que é o assédio? Existem pelo menos, né, 3 tipos de assédio no ambiente de trabalho: o assédio moral, o assédio psicológico e o assédio sexual.
O assédio moral é aquele em que o sujeito é exposto a comportamentos repetitivos de humilhação, de trabalhos exagerados, né? Rotinas muito exageradas. É uma situação persistente em que ele se sente excluído, em que ele se sente menosprezado diante da equipe, de uma forma que prejudica ele moralmente, prejudica a sua imagem perante os colegas de trabalho, perante a empresa. O assédio psicológico tem muito mais o mesmo tipo de comportamento que acontece no assédio moral, porém ele tem um viés mais de trazer danos emocionais ao sujeito. Então é um comportamento de diminuição, de menosprezo, o que acarreta baixa autoconfiança, baixa autoestima, estresse exagerado, porque a pessoa se sente menos capaz, né? E começa a introjetar uma série de questões psicológicas na sua mente por conta daquela situação de abuso que ela está passando no trabalho. E o assédio sexual, ele é aquela questão mais no sentido assim das cantadas, das brincadeirinhas de duplo sentido, um toque indesejado, uma carícia, até o fato, né, de chegar ao ponto de alguém ser, tipo, uma pessoa ser encantoada por outra no trabalho, ou mesmo do abuso sexual propriamente dito. Então, feita essa diferenciação, né, é importante que os trabalhadores saibam que existem várias formas de assédio e que eles aprendam a diferenciar justamente para saber como procurar ajuda e como fazer as denúncias. Em relação a essa questão do assédio, é importante dizer também que a gente precisa de um trabalho de conscientização nas empresas, né, juntamente com o setor de RH, com o setor jurídico, para trabalhar com as lideranças, porque na maior parte das vezes o assédio acontece de cima para baixo, né? Dos líderes, né, dos gestores, da gerência, da diretoria da empresa, para com os trabalhadores que estão ali em cargos de subalternos, né, a esses diretores. Mas também existe o assédio horizontal, né, aquele que acontece entre colegas de trabalho que estão no mesmo nível hierárquico. Então é importante a gente entender, porque às vezes nós pensamos que o assédio é só do chefe, né, do patrão para com o funcionário, e nem sempre precisa ser assim, pode ser de uma forma ali entre colegas. O que vai caracterizar, né, que a gente está passando por um assédio? Que a situação é repetitiva e traz consequências psicológicas, porque uma única situação, ou então casos esporádicos, isolados, de cenas desconfortáveis, é claro que não são desejáveis, porém não caracterizam um comportamento de assédio propriamente dito, né? O que caracteriza o assédio é justamente a repetição, a insistência naquele comportamento desajustado, né? E aí, perante esse comportamento, o que a gente precisa fazer? Tentar estabelecer limites. É muito importante pensar sobre isso, né? Que o trabalhador e a trabalhadora podem sim falar, olha, não estou gostando disso, isso não está me deixando confortável, eu gostaria que isso não se repetisse. É importante que a pessoa crie coragem e se posicione diante do assediador. Que a pessoa comunique à empresa, né? Comunique, olha, eu estou passando por uma situação assim, 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 e eu espero, né, que a empresa tome algum tipo de providência, porque muitas vezes, quando o assédio acontece de forma horizontal, né, entre colegas de trabalho, a chefia não toma consciência que aquilo está acontecendo, e aí não tem como, né, fazer qualquer tipo de intervenção nesse sentido. Então, em qualquer situação, tanto no assédio horizontal quanto no vertical, é importante que a empresa seja comunicada para que ela tenha a chance de tomar atitudes. E aí, caso o trabalhador perceba que não foi tomada atitude ou que ele ainda está se sentindo muito lesado por essa situação e tudo mais, ele tem o recurso de procurar a justiça, né? Procurar os seus direitos junto às leis trabalhistas, e aí com assessoria jurídica, né? Ele vai conseguir
abrir um processo, pedir uma indenização, né, por danos morais, danos psicológicos, enfim, e aí todos os desdobramentos que a justiça traz. Dessa situação do assédio, sim, eu acho que o importante já foi dito. E aí agora, partindo para a segunda parte, vamos falar um pouquinho das consequências. O que acontece com alguém que sofre assédio? Como eu disse, níveis elevados de ansiedade podem aparecer, transtornos depressivos podem aparecer, estresse, síndrome de burnout, que é aquela síndrome do esgotamento no trabalho, né? Transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, todas esses desdobramentos emocionais podem vir em consequência de abusos sofridos no ambiente do trabalho e que não foram organizados, que não houve realmente uma providência, né? Então a pessoa vai se sentindo oprimida, vai diminuindo o seu nível de autoconfiança, ela começa a desacreditar de si mesma, começa a se desmerecer ao ponto de desenvolver um transtorno psicológico. E aí como que a gente vai saber, né? Vamos pegar o exemplo aqui da ouvinte que mandou a pergunta. Ela traz a questão da depressão. Depressão é caracterizada por baixa de motivação, uma prostração, uma pessoa que está ou irritadiça ou triste na maior parte do tempo. Ela tem alteração no apetite, alteração no humor, né? Alteração no sono. É uma pessoa que não consegue produzir, que ela não consegue ter motivação para interagir na vida, né? Ela está a maior parte do tempo com o humor rebaixado, um humor triste, e aí isso compromete a forma como ela interage nos seus relacionamentos e como ela se coloca diante da sua vivência. Essas são as características principais de um transtorno depressivo. Então, caso a pessoa se identifique com esses sintomas, é necessário buscar ajuda, né, para que ela possa desenvolver recursos para lidar com isso e para que ela saiba também se prevenir para que esse tipo de situação não se repita na vida, né? E em relação aos outros transtornos que eu citei, a maioria deles vem também com essas características próprias da depressão, né? Um comprometimento geral na motivação e na capacidade de interação com o mundo, né? Então, quando que eu vou saber que é hora de pedir ajuda? Na hora que eu sinto que as alterações emocionais que eu estou vivenciando estão comprometendo os meus relacionamentos sociais e a minha capacidade laboral, né? Minha capacidade de trabalho, minha capacidade de produção. Então, tudo isso vai ficando afetado. Então, é importante a gente entender que quais são os recursos que a gente pode ter para tratar isso. Rede de apoio, né? Vamos procurar na nossa comunidade, no nosso círculo de contatos, na família. Vamos buscar apoio nas pessoas que a gente conhece, que nos dão suporte. Vamos buscar apoio religioso, pode ajudar, apoio psicológico, principalmente, para que a gente possa encontrar saídas para essas questões. E sentiu que não está melhorando, que não está resolvendo, vamos procurar ajuda médica, né? E como eu sempre digo aqui para vocês, né? Essa nossa conversa não tem um teor diagnóstico, é mais um teor educativo e de orientação. Então, sentiu que alguma coisa aqui que eu disse se encaixou aí no que você está percebendo da sua vida, não faça um autodiagnóstico, procure ajuda. O que nós estamos fazendo aqui é dar dicas para vocês, para que vocês realmente não se sintam perdidos, né? Muitas vezes a gente vive coisas na vida que a gente fica perdido, não sabe identificar o que é e não sabe quais recursos deve procurar para receber o auxílio. Então, a nossa intenção aqui é essa. E aí, né, eu vou me despedindo, que eu já me alonguei por demais, dizendo para vocês que a gente tem os serviços públicos, né, de cuidados com saúde mental, tanto nos postos de saúde, quanto nas universidades que tem curso de psicologia, né, que elas prestam atendimento gratuito para a população, e temos diversos consultórios, dentre eles tem o meu consultório também, né, e a gente fica, toda a equipe à disposição para ajudar, que é o consultório Psicociente, que fica na Rua Vigário Silva, 1332, e se precisarem podem chamar no WhatsApp, né, que é o 34 99638 9639. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela oportunidade, Carla, e obrigada, David e Juliano.
e nós nos vemos na próxima semana. Aguardo as perguntas de vocês. Um abraço. Mais uma vez, obrigado aí a doutora Alessandra Carvalho Abraão Salum, ela que participa todas as quintas-feiras aqui do programa DBO, trazendo um pouco mais de esclarecimento. E caso queiram entrar em contato, na Rua Vigário Silva, 1332, lá na Psicociente. Obrigado mais uma vez, doutora, e para a semana que vem nós teremos aí mais um caso também, uma situação, mas eu dou mais detalhes na próxima semana.